boa noite a todos os amigos, a todas as amigas do programa Atividade, aqui na RS Play, canal 524. E hoje, nessa quinta-feira, então já dia 5 de novembro, olha o ano correndo aí, chegando ao final, e nós aqui neste programa trazendo novas informações, trazendo comentários dessa bancada especializada justamente nos assuntos políticos, econômicos, jurídicos e por aí vai. Estamos hoje com Eduardo Dornelles. Tudo bem, Eduardo? Tudo boa bem, noite. Satisfação. Advogado. Muito obrigado. Da bancada hoje, que é a bancada dos advogados, doutor. É a profissão Praça da moda. Batista. É a profissão da moda, né? Olha, e eu vou dizer uma coisa, né? Quanto mais a gente atua na área jurídica, mais a gente aprende. Eu não vou dizer que a gente se espanta também. A gente se espanta e muito, né, Eduardo? Todos os dias. Todos os dias. É verdade. Mas, enfim, a área jurídica é uma área que eu me encantei com ela. Na verdade, foi uma área que eu comecei posteriormente à minha área anterior, bem diferente, bem diferente. Eu estava na área da engenharia e passei para a área jurídica. E hoje eu atuo só na área jurídica. E tenho a honra de estar ladeado aqui por estes mestres juristas aqui, jurisconsultos, os homens operadores do direito aí, doutor Praça Batista, doutor Eduardo Dornelles. Começando, então, pelo futebol, nós estamos aí na 32ª, né, Batista, a parte do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E o meu time, coitado, aí periclitando para não ir para o rebaixamento. Aliás, hoje joga contra o Vitória que está na zona do rebaixamento, e o Inter não pode perder, porque se ele perder é capaz de trocar lugar com o Vitória. E isso aí complica muito, muito mesmo. O Vitória que está, então, nesta zona do rebaixamento aí, está com 31 pontos em 17º lugar, e o Inter está com 36 pontos em 15º lugar. Vamos ver o que vai acontecer. O jogo vai ser lá em Salvador, no estádio Barradão. E o Grêmio joga, o jogo do Inter vai ser às 19 horas, e o Grêmio joga às 20 horas aqui. Eu estava brincando antes, não vou dizer ao vivo, né? Ei, digo ou não digo? Por minha conta e risco, então, né? Na hora de brincadeira, o Inter joga no Barradão, e o Grêmio estaria jogando em Barradão. Não é brincadeira, brincadeira, nação tricolor. Não me crucifique, não atire pedra. É na arena, na arena. Então o Grêmio pega aqui o Cruzeiro, parada duríssima. Cruzeiro que está em 3º lugar com 60 pontos. Né? Timaço, né? O Cruzeiro está fazendo uma campanha formidável e o Grêmio enfrenta, e vou ver se a torcida do Grêmio... Será que lota, hein? Acho que não. Não, né? Pelo que passei ali, acho que não. É. Mas, de qualquer forma, é um jogo bonito, vai ser um jogo bacana, né? Vamos começar por ti aí, o comentário do futebol de hoje. O Grêmio é uma incógnita, né? O Grêmio é uma incógnita e realmente não sei, porque acredito que o Cruzeiro venha e dispute, porque o Cruzeiro tem até chances de chegar ao título, né? Então ele não virá a Porto Alegre para cumprir tabela ou com algum tipo de cautela com o Grêmio. Então, dessa feita, acredito que o Grêmio tenha hoje uma certa dificuldade. Acredito que um empate é um resultado positivo para um Grêmio que talvez vá com força total ao final de semana para encarar o Fortaleza, que já está numa situação bastante difícil do rebaixamento. Já o Internacional, hoje definirá a sua condição, porque o Internacional, se empatar com o Vitória, já é um grande resultado. Mas se perder para o Vitória hoje, ele encara o Bahia no final de semana. Então, o Internacional pode efetivamente ter uma dificuldade muito grande já no próximo final de semana, entrando no rebaixamento. Mas é claro que nós temos uma situação que, correlatamente ao Santos, o Santos tem uma tabela muito difícil. 2 vezes o Palmeiras, mais o Flamengo, portanto, está em aberto essa parte de baixo da tabela. E há um comentário muito engraçado sobre essa questão de Brasileirão, que é a diferença de pontuação, né? Diferença de pontuação. Imagine que o Grêmio, hoje, ele está a 8 pontos
né? A 8 pontos a rigor, a 9 pontos do G6. Acima. Do G6. E a míseros 3 pontos do Internacional, né? Que está também a 5 pontos do rebaixamento, ou seja, é um campeonato bastante amontoado, um campeonato bastante que tudo pode acontecer. O miolo está embolado, né? Tudo pode acontecer. Pode o Grêmio ir para a Libertadores e pode o Grêmio, inclusive, ter dificuldade de ficar na Sul-Americana. Agora, na tua opinião, o Grêmio, ele está, vamos dizer assim, bem, com um percentual bastante alto de possibilidade de não ir para o rebaixamento? Tá, né? Não, o Grêmio não cai. Não cai, né? O Grêmio não cai. O Grêmio não cai, até porque nós temos 5 rodadas pela frente, o Grêmio precisa... Porque a régua é muito baixa hoje. Né? A régua é muito baixa, é verdade. Então, por isso que o Inter não caiu ainda. Essa é a grande questão. Sim, até porque a campanha é muito semelhante a 2007. Mas o grande problema do Grêmio é o after, né? É o final, é final de festa. Eu acho que até o próprio elenco tá muito ansioso para a definição da eleição de final de semana, que tá correndo lasca, né? E a definição, quem vai ser um novo comando técnico, se fica Mano, se não fica Mano, porque tem a cláusula de renovação automática, se vai para a Libertadores, ele renova automaticamente. E daí tem que saber se o grupo quer ele como técnico, se não quer como técnico. Então, tudo isso é uma grande dificuldade, né? Uma grande complicação, até porque o Filipão tem cadeira cativa. Ao Filipão não há ameaça, ao treinador, ao Mano Menezes. Então... Poderá haver uma saída do Mano e fica o Filipão. E continua o Filipão. Perfeito, continua como o Filipão. titular. Eduardo, o Inter cai ou não cai? Pois é. O Praça falou, perigo, né? O Praça falou uma coisa muito interessante, que o Grêmio tá muito tranquilo, né? Mas o Internacional pode trocar de lugar aí com o Vitória, né? E são 5 pontos de diferença, eu estava olhando aqui, 31 pontos o Vitória e 36 o Colorado. Então isso não é uma grande diferença. Tomara que o Inter se saia melhor, para os colorados, tomara que o Inter saia melhor nesse jogo de hoje, para não chegar tão perto, né, dessa possibilidade aí, Govinatski, de rebaixamento, porque é um fantasminha que está batendo na porta. E o Zequinha, como é que tá? O Esporte Clube São José está na dele lá, é uma pena que não tem tanto investimento como deveria ter, né? Mas eu acho que talvez ano que vem... A Série D acabou, né? A Série D acabou esse ano, praticamente não tem mais nada para fazer. Muitas ações solidárias ali da turma do Zequinha. Mas ano que vem talvez a gente vá subir para a Série C, se Deus quiser. Tu tá na direção do Zequinha? Não tô. Eu sou um torcedor. Torcedor? Torcedor. Mas deveria estar, viu? Deveria estar, com certeza. Vou bater na porta lá ver o que acontece. Com certeza absoluta. Estão perdendo um grande valor aqui. Leve esse homem para lá. Muito bem, pessoal, vamos falar de Banrisul? Está na hora da tua rotina ser atualizada. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga e muito mais. O Pix é uma facilidade de usar pelo Banrisul. E eu digo isso de cadeira, porque não tenho dinheiro, mas eu tenho 2 contas. Tenho uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E estou muito bem servido com o Banrisul. É tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida. Seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou. Porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feito para quem quer mais tempo, com mais controle e com mais tranquilidade. Baixe o aplicativo. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou.
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Falando em parte financeira, econômica, vamos falar de investimento, vamos falar de coisa boa aí para quem quer morar muito bem. Allgeier, novo empreendimento da Allgeier Incorporações. É ali no Vila Portal, na Vila Conceição. Olha, é um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul, com 18 casas. Assista a mensagem. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. E ainda continuando na área dos grandes empreendedores, dos grandes investidores, que a gente se orgulha muito aqui em Porto Alegre, aqui nesse Torrão Gaúcho, vamos falar de Zafari. Zafari, que vai completar, né, 90 anos de existência, sempre transformando sonhos em realidade. Todo dia um novo começo. Assista agora a mensagem do Grupo Zafari. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido, e se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. Muito bem, tá aí a mensagem do Grupo Zafari. Mas hoje nós tivemos aí um evento nada agradável, terrível para Porto Alegre, ali na Praça 15, que foi um incêndio começou num prédio menor, parece que um prédio até bastante antigo pelas imagens que se viu, e acho que propagou para um dos edifícios, né, ele é ladeado por 2 edifícios altos, um dos edifícios também teria sido atingido pelas chamas. Vocês ouviram falar desse incêndio aí, Eduardo? Não, soube agora por ti. Chegasse a ouvir falar alguma coisa? Tem alguma Sim, notícia? inclusive eu tive dificuldade no trânsito hoje, naquela região ali, por conta dessa situação muito triste que aconteceu. Estava ouvindo o depoimento dos lojistas que foram atingidos pelo incêndio ali, que estavam dizendo que graças a Deus ninguém se machucou com... Não teve nenhuma... que bom. 4 pessoas inalaram alguma fumaça e foram levadas ao hospital, pelo que se tem notícia. E estava ouvindo depoimento do lojista esse, passei por pandemia, passei por inundação e me reergui, agora passo por isso.
Então, diz que está com dívida até 2030 com o rapaz, Ah, por causa das coisas que passou, assim. Então, isso é que deixa a gente mais chateado, né? Mas essa foi uma situação bem interessante. E parece que também teve uma peculiaridade em relação ao trabalho dos bombeiros, pelo que eu estava ouvindo no rádio, no carro, que tem umas estruturas de concreto que foram colocadas ali, umas bolas de concreto, para os carros não transitarem naquela região, e que diz que essas estruturas de concreto dificultaram imensamente o trabalho dos bombeiros, a chegada dos bombeiros no local do incêndio. Então, olha só como são as coisas, né? Nem tudo é difícil, é impossível atingir a perfeição, né? Então, sempre uma coisa pode ser bom para uma situação e ruim para outra, né? Então, isso ocorreu hoje, esse fato ocorreu hoje, e talvez tenha atrasado um pouco até o início do combate ao incêndio. Tem que ser rápido, né? Tem alguma imagem, a técnica tem alguma imagem para passar para os nossos telespectadores aí do incêndio de hoje? Se tiverem aí, coloque no ar, a gente vai falando aqui. Agora, essa questão de ter obstáculos, Afonso, eu remonto à minha época lá de EPTC, me pediam muitas lombadas físicas nas ruas, tá? Ao invés das lombadas eletrônicas. Por quê? Porque a lombada física não multa, e a lombada eletrônica multa. Sim. Mas aí o que acontece? Bombeiros, viaturas de segurança pública, viaturas de emergência, né, já teriam problemas porque tu tem que diminuir a velocidade. Ora, numa pessoa que está sofrendo um ataque cardíaco, num caso de incêndio, ou num caso de uma perseguição policial, né, tudo isso atrapalha. Então, realmente, esses obstáculos, né, eles têm que serem colocados com muito cuidado, sempre pensando na possibilidade de uma situação de emergência. Não tem dúvida. Sabe que eu tenho um grande medo, nem é do quebra-mola em si, né? Que é aquela lombada. É justamente daquela elevação que tem muito no interior, tem a na 040, que é a elevação da faixa de pedestre. E principalmente ela mal sinalizada. Porque aquela elevação seria natural que ela fosse amarela e listrada para que visse o obstáculo. E até retrorefletiva à noite. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa vem numa velocidade e passa, e aquilo ali é um perigo, quebrar cárter, quebrar a sustentação do motor. E se levanta a roda dianteira e a pessoa se assusta e torce para o lado esquerdo ou para o lado direito, quando a roda bate no chão, ela dá a guinada no carro pela velocidade e perde o controle. Pode invadir a pista contrária. Pode invadir a pista contrária. Perigoso, mas que bom que não teve vítimas. Eu agora fui a São Paulo agora. Então, as imagens que a técnica está passando, a técnica aqui da RS Play TV, olha aí, ó, pegou nesse prédio, começou nesse prédio menor ali, prédio antigo realmente. Do século XIX, os prédios. É uma pena, né? Eu gosto tanto dessas arquiteturas antigas, que é uma pena realmente quando a gente vê uma... O edifício do lado, desculpe, só para... O edifício do lado, ele será, ou seria, utilizado para a prova de domingo da redação do Enem. E aí não se sabe agora se ele vai ter estrutura, se vai estar ok, né? Vai ser muito difícil, né? Não se sabe se ele vai estar apto para receber esse evento aí. Eu fui a São Paulo agora em agosto, e daí no final de semana fui turistar. E sei lá por que motivo veio o edifício Joelma na minha cabeça. O Joelma. Coisa terrível, lembra? Tinha o Andraus e o Joelma, os dois. O Andraus foi 2 anos antes, isso. Né? Que daí era lá no bairro da Consolação. Olha aí, mais imagens, Afonso. E eu fui, visitei, hoje não é mais edifício Joelma, deixou, quando eles fizeram virou edifício Praça da Bandeira, daí tem aquelas questões ligadas a sobrenatural e tal, mas tem um fato muito interessante, né, do drama, quase 200 mortos, 13 pessoas, 13 almas foram encontradas no elevador. Dizem que foi no elevador, mas 13 almas não foram identificadas. E estão no cemitério da Vila Alpina, e lá há um santuário, que daí reportam aquele santo comunitário. Então as pessoas vão lá, deixam donativos, as 13 almas do edifício
que não foram reclamadas. Não existe identificação, ninguém sabe quem é. Que horror. Eu acho que essa Incêndio questão... é um horror. Acho que essa questão de incêndio, todos os prédios têm que ter a maior prevenção possível contra incêndio. Eu sou muito a favor dessa história do PPPCI, que é o Programa de Prevenção... programa de prevenção, tem mais... são 3 P's. Ah, é? São 3 P's. Programa de prevenção, projeto, alguma coisa assim, contra incêndio. Isso é fundamental, porque é terrível o fogo. Tu já tivesse uma experiência, graças a Deus também não aconteceu absolutamente nada contigo, mas tivesse uma experiência pessoal, né, com essa questão. Sim, meu apartamento incendiou. Pois é. Bom, pessoal, tomara que não aconteça nada demais. A gente já tivemos aqui um triste episódio, onde morreu inclusive a irmã do Everaldo, na Lojas Renner. Ah, sim, aqui, bem pertinho. Bem pertinho daqui da RS TV, da RS Play TV. Muito bem, vamos falar agora de sucos Petri, gente. Sucos Petri. Suco de laranja Petit Bon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, mas sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Este é o suco de laranja Petit Bon, da Sucos Petri, que está sempre aqui na nossa bancada há mais de 30 anos, porque é desde o início do programa, praticamente 33 anos, está aqui na nossa bancada os Sucos Petri. Bom, como é que está a questão... Eu nem sei por onde começar, a questão econômica, a política, a questão... Posso dar só uma notícia? Então, sim, que por não favor. Tem, antes de a gente entrar no assunto áspero aí... esse assunto pedregoso. Hoje vai ter a Superlua. Hoje tem a Superlua, exatamente. É a maior Superlua do ano. Mais visível, né? Então, pessoal, aí vai ser muito bonito. Mas o nosso céu não está muito... Se as nuvens permitirem. Exatamente. Então vai ser muito bonito aí. Se alguém tiver como assoprar as nuvens aí perto da sua casa aí, tá aí... Espero que a tua luneta lá no... que o Cruzeiro não ofusque. O Cruzeiro brilhar mais que a Superlua é bravo, né? Agora vamos aos assuntos espinhosos. Boa essa, muito bem. Mas vamos ao assunto pedregoso aí. Praça, como é que está essa situação aí? Que, olha, eu vejo cada declaração, meu Deus do céu! Nós tivemos essa situação aí, desse enfrentamento lá no Rio de Janeiro, houve apreensão, deixa eu ver se os números não me saíram da cabeça ainda, 117 fuzis que vieram de tudo que foi lugar, inclusive dizem alguns que até de dentro do nosso próprio Exército Brasileiro, 120 ou 121 mortos, e todos identificados, e todos qualificados, e infelizmente, o que eu digo assim, são pessoas que perderam a vida, jovens, que poderiam ter uma força de trabalho, poderiam produzir efeitos positivos para a sociedade, foram para a criminalidade e morreram esses meninos, 121. Mas fazer o quê, né? Escolheram essa má sorte desse confronto com a polícia também. Houve 4 policiais que morreram, uma coisa muito triste, muito lamentável. O que os senhores doutores dizem a respeito disso? Tu quer minha opinião jurídica ou a minha opinião pessoal? Mistura as duas. Possível. Ao Estado não é dada a informalidade, ao Estado não é dada a possibilidade da informalidade. Então, o que acontece? Hoje nós estamos numa contaminação política de tamanha maneira, que, infelizmente, as pessoas, ao darem a opinião, elas tentam ver a opinião do adversário para tentar ficar diametralmente oposto. Eu não faço isso. Em matéria de direito, eu não sou nem de direita nem de esquerda. E nesse ponto eu posso dizer o seguinte, eu não tenho como avaliar a operação porque lá não estava. Agora, nós não podemos ser hipócritas e dizer que não existe violência policial. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que a polícia não tem
qualquer prova se houve ou não rendição daqueles que lá morreram e foram então executados. Nós sabemos muito bem que um policial, ao contrário do bandido, porque o bandido tudo pode, ele vai responder, mas tudo pode. O policial não. O policial não pode se desgarrar de determinadas garantias. E uma delas é o seguinte: só pode matar ao arrepio da legítima defesa de si ou de outrem. Estar com a arma em punho não é motivo de legítima defesa. Ou tem que estar a impingir ou impingindo o ataque. Inclusive, se atirou e cessou o ataque, também não cabe, porque senão é execução. Isso é matéria de direito tranquila, de direito criminal, talvez não aplicada, porque nós estamos com um direito material meio Frankenstein no Brasil. Algumas coisas são aplicadas, outras não. De qualquer maneira, de qualquer sorte, o pedido de vista ontem da cassação do Cláudio Castro pode efetivamente sinalizar, se demorado for, a voltar à pauta, se ele for cassado, essas operações elas efetivamente cessarão. Se ele for absolvido ou demorar, isso que não tem absolutamente nada a ver, inclusive foi pautado antes da operação, uma coincidência. O que pode acontecer? Pode efetivamente essas operações se transformarem, e nós já escutamos notícias, habituais. Habituais. E sabe quem é que é o problema? Entre a briga do Mar e do Rochedo, da polícia e do narcotráfico, quem vai se ralar é a população. Bala não procura alvo. Bala perdida pega gente de bem. E não só gente de bem da vila. Não só gente de bem. Quem pode não imaginar uma emboscada, por exemplo, prendem em restaurante, prendem na beira da praia. Isso acontece. Sem nenhum tiro. Sem nenhuma bala. Então, assim, a operação, eu acredito que a operação tenha sido complicada. Por quê? Porque a mesma operação ocorrera anos atrás no Complexo do Alemão e não houve esse tipo. Por quê? Deixaram fugir? Ah, bom, deixaram fugir, realmente. Essa tal muro do BOPE, dentro de um lugar onde não tinha devida vigilância, onde não tinha as devidas testemunhas, abre um triste e abre elucubrações quanto à questão da atuação da polícia. E daí aqui eu sou de direito. A polícia é obrigada a aprovar a sua ação. É obrigada a aprovar que reagiu em legítima defesa. Não por presunção, mas com prova. Abandonar os cadáveres e ir embora, pegar o caveirão e ir embora e deixar os cadáveres lá para serem recolhidos? Mas como assim? Tinham que isolar o local. Ah, não, mas poderia ter vindo mais. Tinham que isolar o local. A polícia abandonou e deixou as pessoas pegarem a qualquer sorte lá. Ou seja, existem vários pontos, e todos sabem que eu não sou de esquerda, não endosso as visões do Lula, mas existem vários pontos que, se nós nos despirmos da política, nós vamos ver que houve erro policial. No mínimo, erro policial. Pois é, muito bem, mas ao mesmo tempo também houve uma aprovação. E a aprovação maior, em percentual maior, foi justamente daquela população que vivia sob as leis do próprio traficante, do próprio criminoso, vamos falar assim. Essa população que vive nessas comunidades onde impera não a lei do Código Penal, e sim a lei das facções que lá dominam, essa população aprovou massivamente. O que tem a dizer sobre isso, doutor Eduardo? Tenho dificuldade de como advogado, né, porque não sou advogado criminalista, mas tenho como cidadão uma impressão de que existe no Brasil uma deturpação do que é correto e do que é errado. E concordo com o Praça da temperatura da discussão em que as emoções se sobrepõem à razão. Nós somos regidos por regras.
E as regras precisam ser seguidas por todos, independentemente de quem sejam. Ocorre que existe um limite para as coisas, tanto para lá quanto para cá. E estou falando muitas vezes as mesmas coisas em outras palavras, para ficar bem reforçado. Já é suficiente a quantidade de informações que nós temos, nós, população, temos, sobre a influência política, tanto de um lado quanto de outro. Mas isso não é o que nós devemos ter como regra. Só que me parece que existe um basta que precisa ser dado. E o remédio para uma doença que não se tratou lá no início, ele vai ficando cada vez mais amargo. E o remédio mais forte para uma doença que já evoluiu muito além do que deveria ter evoluído, ele tem efeitos colaterais muito mais severos do que aquele remédio que poderia ser aplicado no início da doença. Errado, certo, pode-se discutir juridicamente isso. Mas, como disse o Govinates, que você dissesse, muito, muito interessante, que imensa parte da população, não só a população de fora daquelas favelas ali, daquela, não sei como... Comunidade, o termo politicamente correto, política, né? Comunidades ali, da Penha e do Alemão, tanto a população de fora quanto a população que vive ali aprovaram imensamente a atitude da... A população de dentro com 83%, coisa do Isso, gênero. aprovaram a atitude da polícia. Então, sim, se pode discutir se deveria ter dado um passo para a esquerda, um passo para a direita, um passo para frente, um passo para trás, ou se deveria ter dado um tiro e não dois, ou não deveria ter dado tiro nenhum, deveria ter jogado uma pedra, como aquela especialista de segurança falou, que é mais efetivo que o fuzil, que é mais letal que o fuzil, ou seja, tudo isso pode ser discutido. Mas a questão é o que a população, como opinião pública, está dizendo. Nós aprovamos o que a polícia fez e reprovamos o que o narcotráfico vem fazendo. As regras, vamos discutir as regras, mas o povo não quer viver daquele jeito que estava vivendo lá. E o povo de fora daquela comunidade também não quer aquilo. Ou seja, parece que foi mais acertada que errada a conduta da polícia. Essa eu vou entrar numa situação assim, que a ninguém é dada prerrogativas de substituir o Estado. Agora, quando é permissivo, quando de certa forma, existe um relaxamento do Estado, e pior do que isso, não só o relaxamento, quando o próprio Estado proibiu a polícia de subir nessas comunidades, ela automaticamente transferiu a legislação, transferiu a atribuição do Estado a essas comunidades, a essas facções. E aí, como é que a gente pode admitir que as leis do Código Penal não subsistem, não tem nenhuma influência, não tem nada, nenhuma prerrogativa nessas comunidades, e o que existe lá é a lei das facções. Então, tu imagina o seguinte, tu tem qualquer problema na tua casa, mas tu não tem o 190 para ligar, tu vai ter que ligar para o teu bandido ali mais próximo, teu camarada mais próximo, para ele resolver aquela situação. E ele vai resolver de uma forma totalmente subjetiva, de acordo com os interesses. Então, isto não é possível. Isso, na medida em que a gente tiver um Estado, um país dessa forma, nós estamos realmente ao léu. Nós, operadores do direito, não temos o que fazer. Não temos absolutamente nada o que fazer. E aí, para mim, esse é o ponto crucial. Eu não estou nem entrando no mérito se a operação foi bem feita, se foi planejada, se não foi, deu certo, a outra pode não dar certo. Esses comentários
do Afonso Praça Batista são extremamente importantes. O que acontecer com o governador do Rio de Janeiro vai ter consequência ou para um lado ou para o outro, é óbvio, né? Ou paralisa tudo isso, ou continua, as operações continuam, né? Mas o que para mim é o ponto cerne da questão é assim, ou o Estado, ou nós temos um Código Penal onde o Estado é que comanda toda a área jurídica, toda a parte de punições, etc., ou então as facções vão tomar conta, e não é só isso que eu estou dizendo, elas vão descer o morro. Escutem bem. É indiscutível isso, eu acho que isso é indiscutível. Eu já há muito tempo estabeleço o seguinte... E para vocês que são advogados, vocês têm a noção, e tem pessoas que não têm essa noção, é mais fácil de explicar da seguinte maneira, né? É a questão da forma e a questão da matéria. Eu acho que é muito importante isso. Um jogo de futebol é simples. O objetivo é botar aquela esfera no gol adversário, mas tem regras para isso. E no momento que o Estado não cumpre as regras das quais ele mesmo defende, ele está errado. Está errado. É simples assim. Bater palma para os fins justificarem os meios num elemento estatal é a mesma coisa que bater palma. Daí toda aquela turma bate palma com a condenação do Bolsonaro totalmente ilegal, totalmente arbitrária. Numa corte incompetente, porque estabeleceram a nulidade da Lava Jato com a incompetência do Foro do Paraná e a incompetência do STF para julgar o Bolsonaro. Juiz natural, não tem duplo grau de jurisdição, é uma exclamação. E daí todo mundo bate palma, mas há uma ilegalidade nisso. É a mesma coisa que bater palma para uma operação que se desconfia que teve arbitrariedade. Então o que acontece? Nós vamos viver num estado em que nós vamos trabalhar em cima de um plebiscito. Nós estamos, então, no Coliseu Romano, o imperador deixa viver ou deixa morrer, dependendo das palmas da população. Ora, convenhamos, eu tenho certeza que muita gente que fez o L apoiou a operação. Até porque o crime organizado ultrapassou os limites que eles mesmos tinham. O crime organizado substituía o Estado. O dono do morro era protegido pela população porque ele ajudava. Hoje não. Hoje ele avilta a população. Hoje sabe-se que o tráfico de droga é 20% do serviço do crime organizado. O resto é gás, é gatunete, é Uber deles próprios. Isso se sabe agora cada vez mais esclarecido com a situação. O grande problema é que o Estado não pode agir de uma maneira que até, sabe que nessa discussão de vocês me veio à cabeça. Nós estamos em período pré-eleitoral. Pré-eleitoral. Então tu dá-lhe uma marretada numa situação. Só que nós não podemos nos desgarrar de uma ideia que existiam mais de 100 mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Não foi o Cláudio Castro que mandou fazer. Eram ordens que tinham que ser cumpridas. Ordens judiciais. Não era do então, executivo, essa é a grande questão. Então, a politização, sem vergonha, rasteira, de tentar politizar a questão do Cláudio Castro, é uma coisa. Agora, nós não podemos obscurecer a operação no seu final, dentro de uma mata, sem testemunhos, sem a vigilância para ver, e ao Estado. O policial é o longa-manos do poder constituído que é o Estado. Ele precisa provar a sua operação. E nessa situação tem muita coisa a ser descoberta. Não só por causa das vítimas, não só por causa dos familiares que realmente eram meliantes, etc. e tal. Mas, sobretudo, para que não seja vitimado justamente aquilo que todo mundo discute, o Estado Democrático de Direito. Tudo bem. Quer mais fazer mais algum comentário? Se eu não for te atrapalhado, não, vamos lá. Tranquilo. Acho que eles tinham câmeras, não? Os policiais? Eu imagino que tinham câmeras. 35% deu tilt.
Deu tilt, problema, quebrou. Deu problema. Já Ok. ligaram até para a empresa. Tá, Deu mas problema. tinha- Foi mas- uma coincidência. mas as ao- câmeras deram problema. Mas alguma coisa foi filmada. Tchê, Tem- não, tem- não, tem não é mais. natural, não é natural os caras dizerem assim, ó, sai de dentro, o cara tava dentro de uma casa com uma mulher lá, entraram numa casa, sai que a imprensa tá aqui, sai que tá sendo filmado. Isso é uma mensagem subliminar, se não sair, vai ter esculacho. Eu sei, fui ok. testemunha de tortura no Rio Grande do Sul, tortura de pessoa idosa se apanhar porque o filho era traficante. Eu vi isso. A experiência pessoal aqui, né? Eu estava no escritório alguns bons anos atrás. O meu tio Rogério, médico do trabalho, trabalhou sempre em sindicato, sempre foi de esquerda, sempre votou apoiou essas ideias e me ligou e disse: olha só, tem uma moça aqui no sindicato que o tráfico, isso aqui em Porto Alegre, o tráfico expulsou ela de casa. O traficante expulsou ela de casa e ela não tem onde morar e tomaram a casa dela para virar a boca do... Sei lá como é que eles chamam. E aí eu disse, pois não, o que eu posso ajudar, tio? Ele disse, não, você tem que fazer alguma coisa, chama a polícia. Primeira coisa que eu falei, chama a polícia, quem sou eu aqui no meu escritório para fazer alguma coisa? Aí ele disse, não, porque o direito imobiliário lida com isso, assim, ok, mas eu vou fazer o quê com o traficante? Vou dizer para ele, vem cá, assina essa notificação ou qualquer outra coisa que o valha, chama a polícia. Não, mas a polícia não entra lá, diz o meu tio para mim. Disse, mas tio... Era teu tio? Meu tio, irmão do meu pai. Se a polícia não entra lá para tirar os meliantes da casa da mulher, vou eu fazer o quê, tio? Esse é o problema. Então, assim, essa é uma situação. Outra situação, aí em relação ao que o Praça falou, e o Praça falou muito certo, tem que ter regra, tem que cumprir regras. Mas o Márcio Veras Vidor, que é o nome da rua do Foro Central do prédio 1, em Porto Alegre, antiga Rua Celeste Gobato, o Márcio Veras Vidor era um oficial de justiça da área civil. E foi cumprir um mandado de despejo. E teve o peito... recebeu vários tiros de pistola ou de revólver do peito. Então, ou seja, ele estava dentro das regras, cumprindo as regras. Se ele, por exemplo, sacasse um revólver e atirasse no rapaz lá que eventualmente até estava ameaçando ele, poderia-se dizer que ele não cumpriu as regras. Mas e aí? Agora ele virou nome de rua. Então, ou seja, excesso daqui, excesso dali, eu prefiro que se coloque a força do Estado a bem do cidadão e não a bem das facções. Muito bem. Problema sério, né? Que o Brasil está enfrentando, vamos ver. Vamos falar agora de Sicredi, então, para quem aí tem valores, tem economias, tem também necessidade de investimentos, né? Tem o Sicredi. Sicredi, a origem do Sicredi, né, é uma origem aqui nossa, do Rio Grande do Sul, né? E na Sicredi, origens, investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui no Sicredi você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos, renda variável, etc., com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. Pois é, a vida é feita de fases e os seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Olha, passando por um assunto também mais agradável, nada como um bom vinho. E este bom vinho a gente encontra, sabe aonde? Na Vinhos do Mundo. Na Vinhos do Mundo, acreditamos que vinho é experiência, é memória, é celebração. E há 29 anos compartilhamos isso com você.
uma trajetória feita de confiança, de amizade, de taças cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor do mundo na Vinhos do Mundo, Alameda Alípio César, 203, na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, na Avenida Getúlio Vargas, 1135. E fica aí a mensagem também, né, que se beber, não dirija. Posso mandar um abraço pro Thiago, então? Por favor. Thiago da Vinhos do Mundo, da Cristóvão Colombo, sempre me atende super bem lá. Um abraço, Thiago, hein? Aquele prédio bonito, né? Bacana. Muito legal. Aliás, os dois prédios, né? Claro, da Alameda também ali é bacana, né? Mas o da Cristóvão Colombo é um prédio antigo, bem restaurado. Da Cristóvão Colombo, não, da Getúlio Vargas. Esse da Cristóvão, que também tu falaste, também é. E o da Getúlio Vargas. Também é antigo, exato. Muito bem. Agora, nada como também, né, um vinho acompanhado de um galeto. O que acha disso, né? E aí a gente tem que recomendar o quê? Di Paolo. Visite a rede Di Paolo, Galeto, unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos, que são uma volta às origens. Toque caseiro, né, para recriar as experiências ao redor da mesa farta. Aproveite, aprove e prove a sequência de galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, aqui bem pertinho, no Boulevard Laçador. Ali tem estacionamento próprio, uma maravilha aquele espaço, e o Di Paolo está ali para proporcionar os melhores momentos aí entre os amigos, a família, né, e até para negócios. Ali você encontra também a opção Express. Afonso Praça Batista, o homem que sempre tem as polêmicas, né, boas para colocar em pauta aqui para as nossas reflexões. Pois eu tenho uma polêmica para botar em pauta. Vamos lá. Que conhece trânsito. Todo mundo sabe que um dos grandes problemas que nós tínhamos no anel viário da metropolitana era a 118. Né? 118, essa que há pouquíssimo tempo teve ameaçado pelo atual governador de ser pedagiado. Pardal, né? Não, pedagiado. Free flow. E eu até sou a favor do pedágio. Eu acho que é um valor complementar. Se é para ter boa pista, eu acho que vale a pena se pagar alguns pilas. Um free flow de Montenegro, né? R$9. R$9 numa pista simples. Daí a mora mata. Aí é muito pior do que o PCC. O Comando Vermelho. Estatizado. Mas o grande problema é esse assalto. O grande problema é este assalto. Porque esse assalto é institucionalizado. Esse assalto é absurdo que eu vou denunciar. Vou denunciar porque as pessoas estão perdendo suas carteiras suspensas por um verdadeiro absurdo. Verdadeiro absurdo que acontece na 118. 118, que é a continuação da 448, rodovia Fábio André Koff, grande presidente do Grêmio, que segue a 118 e vai terminar lá em Viamão. Pois bem aonde ela passa por cima da 116 e vira 118, ela passa por dentro de Esteio. Detalhe, com divisão de pista, com canteiro central, sem a possibilidade de atravessar, com passarela. Passarela, ou seja, uma autopista. O que diz o trânsito? O que diz a lei de trânsito? Este tipo de rodovia, a velocidade é 110 km por hora. Porque ela é uma rodovia duplicada com refúgios, né? com a entrada por refúgio, com estrada no leito. Sabe o que acontece? Da 118 até quase a entrada da estrada do Ritter, lá adiante, é 60 por hora.
E a Polícia Rodoviária Estadual multa a todos com aquela multinha do inciso 3º do artigo, alguma coisa que agora não me vem na cabeça, né? Que é acima de 50% em que a pessoa tem a suspensão da carteira. Ou seja, tem perna de pato, asa de pato, pena de pato, bico de pato, mas não é pato. É uma rodovia, mas não. É 60 por hora, porque é perímetro urbano. Sendo que não tem urbano nenhum ali. E a Polícia Rodoviária Estadual, com o secador de cabelo, bem no declive, onde as pessoas pegam e uma reta, botam o pé na lata e simplesmente tomam multa a 90 por hora, 85 por hora. E daí o que acontece, meu amigo Govinatsky? Multa de R$ 880 e processo de suspensão da carteira. Só relembrando que essa multa de mais de 50%, que é o que a multa que penaliza com suspensão imediata da CNH, aí tem que fazer a conta, né? 5 vezes 6, 35, quer dizer, a pessoa tem que estar a mais de 95 km por hora. 50% de 60, dá 30, tem que estar mais de 90, mais de 97 km por hora, porque tem ainda os 7 km aqueles que é a margem de segurança do equipamento. Então, vamos combinar que não é uma multa tão mal aplicada assim, não é uma suspensão tão mal aplicada, porque o camarada passar ali, naquele local, a 100, 97 para 100, a 100 km por hora, tá? Não é compatível com a via. Então, como não é compatível? Não é compatível com a via. Via dupla, canteiro no meio, é uma rodovia, rodovia de tráfego pesado, sem transeunte, não tem um sujeito de bicicleta, não tem um cavalo na beira da via. Eu sempre que passo ali habitualmente já fui pego. Não tem uma carroça. É simplesmente uma rodovia. É sacanagem. Aquilo ali é uma sacanagem. Eu entendo perfeitamente que 60 km por hora, numa via de pista simples, passando por uma escola, num vilarejo, de zona rural, tudo bem. Concordo plenamente, inclusive redutor... Mas aí não é nem 60, aí é 40. Né? 60, 40, vai pisando no freio. Agora, ali é vergonha. Uma vergonha. Principalmente porque aquele que vem de Viamão, ele vem em pé embaixo. Sabe por que ele vem em pé embaixo? Porque é natural. Ele vai passar por Cachoeirinha, passa por Gravataí, vem vindo embora. E ali simplesmente vira 60 do nada. Não tem por que ser 60. Eu concordo contigo, eu vou passar pro eu acredito, inclusive, eu inclusive acredito que esse 60 ele seja pré-existente é possível, a duplicação. A duplicação. É possível. É pré-existente, que daí ela era simples. Eu concordo contigo, que eu também, qualquer um de nós sofre com essas situações assim, de 2 minutinhos, tá? Temos 2 minutinhos, então... Vamos aproveitar esses 2 minutinhos, 30 segundos do teu comentário. Então, eu vou dizer, porque a sacanagem é aquele 40 por hora na frente do Beira-Rio, o cara quer passar logo daquilo lá de rápido. Tô brincando. Olha, gente! Não, mas como dizia o Lauro Quadros, olha, gente! Brincadeira. Aliás, um abraço ao Lauro Quadros, sabe? Outro dia eu vi um vídeo dele, o Lauro Quadros tá com mais de 80, mas tá saudável. Tá com a mesma vitalidade, então. Mas assim, eu tava estava lendo sobre a criação do IPVA. Esse negócio de pedágio aí, tava falando, né? O IPVA, ele substituiu a taxa rodoviária única, que era a TRU. TRU. Isso. Sendo uma taxa, tinha que ser necessariamente usada para um fim específico. E era federal. Quando foi transformada em estadual, virou imposto, que é o IPVA, e pode ser usado para qualquer outra coisa. E o argumento, Govinatsky, é que o Brasil não teria pedágio. Cobrando IPVA, o Brasil não teria pedágio. O que a gente mais tem, principalmente aqui no nosso querido estado, é pedágio. E o pedágio, não adianta que o pedágio veio para ficar, não tem volta. Mas tá bom, pessoal, então nesta quarta-feira, né, 5 de novembro, não podemos esquecer, olha o nosso fundo azul aqui, ó, Novembro Azul. Não podemos esquecer, com essa questão aí tão importante, né, que são os exames preventivos ao câncer de próstata. Então, um grande abraço a todos, uma ótima semana. Boa noite.